Efésios 6, 10 ao 12, diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. O tema hoje é batalha espiritual. Aqui, a palavra de Deus em Efésios trata da armadura de Deus, né? Aqui é um pedaço desse versículo e nós vamos esmiuçar, nós vamos viajar um pouquinho na Bíblia hoje. Nenhum exército, né, entra numa guerra sem conhecer o seu inimigo. E muitos de nós cristãos entramos na guerra sem conhecer o nosso inimigo. Conhecer o nosso inimigo não é pecado. Nós sabemos temos que saber com quem nós estamos lidando, com quem nós estamos batalhando, né? Primeira coisa que nós devemos saber, por que nós devemos conhecer o nosso inimigo? Para que nós não supervalorizemos o nosso inimigo. Porque quando nós supervalorizamos o nosso inimigo, nós temos medo dele. Imagina se Davi, foi o exemplo que o Tiago deu aqui no culto ontem. Imagina se Davi tivesse supervalorizado Golias. Nunca teria tirado aquela pedra em Golias e derrubado ele. Golias era grande. Davi tinha todos os motivos para poder supervalorizar ele. E mesmo assim ele não supervalorizou. Segundo, para não subestimar o inimigo. Desprezar. Porque quando nós desprezamos o inimigo, nós ficamos vulneráveis. Ah, não. Ele é muito fraco. Ah, não. Imagina se Davi também tivesse virado e falado assim: Golias, você é grande, mas você também não é dois. Pode vir, né? Davi respeitou Golias, sabendo em quem ele tinha crido, sabendo que ele estava com Deus, sabendo que Deus era o principal daquele momento, que ele estava firmado em Deus. Então a primeira coisa, não devemos supervalorizar e nem subestimar o nosso inimigo. É a primeira coisa para a gente entrar numa guerra, entrar na batalha. Nós precisamos conhecer quem ele é, como ele age, né? No nosso caso, o nosso inimigo, né, no caso da igreja de Cristo, da humanidade, é o diabo, é Satanás. Eu queria pedir aos irmãos que abrissem em Ezequiel 28, do versículo 12 ao versículo 17. Ezequiel 28, do versículo 12 ao versículo 17. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou diz misericórdia. Ezequiel 28, do 12 ao 17. Nós vamos conhecer ele agora. A Bíblia traz a imagem dele, né? Um retrato da imagem dele. A Bíblia diz assim: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era a tua cobertura: a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. As obras dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. No dia que foste criado, foram preparados. Tu és querubim ungido. Tu eras querubim ungido para proteger. E te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência,
e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. A Bíblia diz que ele era o aferidor da medida, né? O que era o aferidor da medida? Ele era uma imagem de resplendor de luz, né, nos céus. Se Deus nos pegasse hoje, né, e nos voltasse naquela época, e nós chegássemos a Deus e disséssemos assim: Deus, me dê um exemplo de formosura e esplendor. Deus iria mostrar: olhe para Lúcifer. Lúcifer é um exemplo de esplendor e formosura. Assim diz a palavra de Deus: cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Amém? Deus, então, a Bíblia também fala uma coisa interessante. Eu nunca vi isso em outra parte da Bíblia. A Bíblia diz assim: tu eras querubim ungido. Querubim ungido. Ele era querubim ungido. Ou seja, ele era de um alto escalão da patente celestial de Deus, né? Nem os outros anjos que se tratam na Bíblia diz que eles são querubins ungidos. Somente ele era querubim ungido. Ele era de um alto escalão, né? Ele estava acima dos anjos, acima dos querubins e abaixo de Deus. Apocalipse 12:4. Agora nós vamos ler Apocalipse 12:4. Só um pedacinho de Apocalipse 12:4. A Bíblia diz assim: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Interessante, né? Por que ele cai? A Bíblia diz: por que ele cai? Né? Ele se achou em iniquidade e se multiplicou no interior dele a violência. Deus lança ele, e com ele vem 1/3 dos anjos do céu. Nesse momento, Lúcifer perde esplendor e formosura. Mas tem uma coisa que ele não perde. Deus não tira dele: o poder. Deus deixa ele com poder, tanto que ele arrasta 1/3 dos anjos. 1/3 dos anjos vem com ele. Ele fala: eu vou, mas vocês vão comigo. 1/3 vem comigo, né? Deus tirou formosura, esplendor, mas não poder, né? A Bíblia diz que ele tem um reino. Efésios 2:2 diz assim, não precisa abrir não: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, né? O príncipe das potestades, se ele tem potestade, ele tem um reino. Se ele tem um reino, ele é o rei do reino dele, né? A Bíblia diz que ele tem principados e potestades. Nós acabamos de ler em Efésios 6, versículo... Deixa eu só achar aqui. O versículo, acho que é o 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades e contra príncipes. Tudo no plural. Príncipes das trevas, né? Ou seja, assim como no céu tem os graus de anjos, os servos do diabo também têm graus de demônios, né? É tanto que se fala príncipes das trevas, potestades e principados. Principados. Ele tem príncipes que comandam potestades de demônios, e eles trabalham exclusivamente para bombardear a igreja, para bombardear eu e para bombardear você e para cegar o mundo.
né? Então, mesmo que ele está lá preso lá, mas ele tem príncipes que trabalham exclusivamente para ele. Nós temos que conhecer o nosso inimigo. Isso é muito importante, porque eu ouso dizer isso, e tem muita gente que pode não concordar, e tem outros que podem concordar, mas 90% da igreja de Cristo não conhece o inimigo. 90% da igreja não conhece o inimigo. Nós temos que conhecer com quem nós lutamos, porque ele bombardeia você e ele me bombardeia todos os dias. Amém? O texto também diz que ele tem hostes, né? Principados contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Hostes significa tropas, exércitos, para lutar a qualquer hora e em qualquer lugar. Né? Então ele tem um exército, ele tem um reino e ele tem tropas que estão espalhadas por aí, andando e tocando o terror que mais para frente nós vamos explicar. O diabo tem vários nomes, né? Em Apocalipse 12:4, a Bíblia trata ele como um dragão, né? Um dragão com patas de leão, asas de águia e cauda de serpente, que indica força, agilidade e sagacidade. É uma trilogia: força, agilidade e sagacidade. Em 1 João 5,19, a Bíblia chama ele de maligno, ao qual dá uma característica que ele é maligno. Né? Ele tem vários nomes: o maligno, o dragão, o diabo, o Satanás, a serpente e tal. Agora, o interessante, Deus atribui uma paternidade ao diabo. Uma paternidade ao diabo. Deixa eu pegar a referência. João 8,4. Ele é o pai da mentira. Uma paternidade ele tem. Deus atribuiu a ele, pai da mentira. O diabo atua debaixo de dois pilares. Efésios 6,11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possas estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Astúcia é um pilar dele, que significa esperteza, sagacidade, né? Satanás, ele não tem pressa para me derrubar, ele não tem pressa para derrubar ninguém. Ele é sagaz, ele é astuto, ele é paciente. Ele te observa, ele me observa e ele sabe o momento exato de dar o bote. O segundo pilar é a cilada, que é o lugar apropriado para segurar a presa. Quer um exemplo simples que nós todos já lemos na Bíblia? A tentação de Jesus. Jesus 40 dias no deserto. O diabo todos os dias com ele. Preparando a cilada. Preparando o bote. Quando deu 40 dias, que a Bíblia diz que Jesus estava fraco fisicamente, ele se apresenta a Jesus. E fala assim: Jesus, agora eu vou te pegar. Você está com fome? Eu sei que você está com fome. Eu estou te observando. Então transforma essas pedras em pães. Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus estava fraco, mas ele esperou 40 dias para poder dar o bote. E mais do que isso, né? Tem mais, transporta Jesus para um lugar, pega Jesus e joga para o outro. E Jesus debate, até no momento que Jesus fala assim: chega, vai-te, some de perto de mim. Arreda-te. Satanás ele tem um ministério tríplice. João 10:10. Matar, roubar e destruir. Ele é pai da mentira e ele tem um ministério tríplice. Matar, roubar e destruir. Ele não veio nada mais além do que isso. Ele não veio para fazer mais nada além do que isso. Roubar, matar e destruir. E quer uma coisa pior do que isso aí? Né? Isso aí ele atinge a vida da gente em todas as áreas. Rouba o teu sossego, rouba o teu sono, tenta te matar e por aí vai. Ele age no ser humano, né? Na nossa alma, nas nossas debilidades, nas nossas emoções,
nos nossos pecados habituais. Esse pecado é normal. Normal. E a partir dali a gente não pede mais perdão a Deus porque é normal. E aí a gente simplesmente joga uma bomba na parede e abre o portão para ele entrar. Quando você entra numa guerra, tem que saber os níveis de batalha. Por exemplo, os exércitos batalham em 3 níveis: aéreos, terrestres e marítimos, né? E o diabo também. Então vou citar aqui 5 níveis que ele batalha nas nossas vidas. O primeiro nível, o individual, com cada um de nós. Com cada um de nós. 1 Pedro 5,8 diz o quê? Vamos abrir lá. 1 Pedro 5,8. Quem achou, diz amém aí, gente. Quem não achou, diz misericórdia. Sede sóbrios, vigiai. Porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Se ele anda ao derredor, ele anda ao nosso, um pouquinho para trás, assim, um pouquinho afastado, mas ele está andando. Né? Então, o primeiro nível é individual. Ele batalha com você, ele batalha comigo. Né? É na nossa mente. É quando ele joga a seta. É quando ele fala assim, não, para que você vai na igreja, só? Fica em casa, vai ver Faustão, vai ver Pânico, vai fazer qualquer coisa, mas não vai na igreja não, fica em casa. Ah, para que você vai orar? Você está com sono, ora amanhã de manhã. Aí você vai orar de manhã? Não, você tem que tomar café porque você tem que trabalhar e você está atrasado. Não, eu vou ler a palavra. Não, mas você está com sono, vai dormir. Dormir é bem melhor do que ler a palavra. Esse é o nível individual. O segundo nível, o coletivo. Né, determinado aqui. Um exemplo, a família e a igreja. Satanás guerreia para atingir a família. Principalmente aquele que está na igreja e alguém da família não está. E converteu, olha lá, ao crentinho. Ô pastorzinho. E por aí vai. E vai. E vai. E é família, é na própria igreja. Né? As pessoas que não estão certas de Deus, da própria igreja, acabam com a fé daqueles que querem buscar a Deus. Porque, infelizmente, nós não temos igrejas sérias. Nós temos igrejas que ainda deturpam o nome de Deus. Né? O terceiro nível, o local. Né? Na sua rua, no seu trabalho e na sua escola. No trabalho, eu não vou dar uma promoção para ele porque ele é crente. Na escola, eu não vou pôr ele no meu grupo de trabalho, ele vai ficar isolado porque ele é crente. Não se assustem porque isso acontece ainda assim hoje. Eu não estou nem aí para ele. Eu vou descontar o dia dele porque ele chegou atrasado, o cara não chegou não, né? Mas ele é de lá e ele é crente, eu vou descontar. Isso acontece em grandes empresas. Pessoas que são perseguidas pelo evangelho, porque são cristãs. O quarto nível, o nacional, é onde ele age também. Exemplos, pornografia, como ele entra na casa de todo mundo? Na pornografia. Né? Você liga os programas de TV, se o programa de TV não tiver uma mulher de biquíni passando, tocando a música, não dá audiência. Não dá audiência, tem que ter. Né? Na pornografia, na pedofilia, na corrupção, na mazela social, na pobreza, no assassinato, no tráfico de drogas. É uma forma que ele atinge a sociedade em geral, que ele busca atingir. Ele joga a seta e as pessoas simplesmente abraçam, achando que é normal, porque uma das funções dele é cegar o mundo. Né? E a quinta, em um nível transcendental, que é o nosso mundo espiritual, onde nós não vemos, a não ser que Deus quer que nós vemos, e é onde ocorrem as batalhas espirituais. O nosso espírito, no mundo celestial de Deus, onde as tropas dele, com as tropas de Deus, guerreiam o tempo todo.
né? Tem um teatro muito famoso aí, eu esqueci o nome, é em inglês aí, eu não sei não, a gente fala inglês não. Como é que chama lá, da banda lá, e tem um pessoal, a menina ajoelha, aí vem o pessoal de preto, vem o pessoal de branco, e tira a menina, não sei o quê. Eu não sei o nome do negócio não. Como é que é, Fernando? É Life Rose, é o nome da banda, a música lá, aí vocês pesquisam lá que vocês acham. Teatro Life Rose, vocês vão achar. Não brinque com Satanás. E nem tenha medo dele também não. Né? A gente não pode brincar, a gente não pode brincar com ele, mas também medo, não existe medo contra ele não. Por quê? Nós temos também as nossas armas. Ele tem as armas dele, ele tem os locais que ele ataca, ele tem o exército dele, nós temos o nosso. 3 fatores fundamentais para vencer uma guerra. O primeiro, o fronte, o ataque. O segundo, a retaguarda, que é a nossa defesa. E o terceiro, o suprimento. Essa é uma coisa básica dos exércitos que nós vamos usar como exemplo para nós. Só que nós também temos um problema. Esses 3 têm que ser usados simultaneamente. E tem gente que só ataca. Ah, capeta, vem cá que eu vou chutar sua cara. Ah, capeta, você acha que você vem em mim? Não, vem cá. Mas esquece da defesa. Esquece das outras áreas da vida dele. Esquece de orar. Esquece de resguardar a família. Esquece de resguardar o ambiente de trabalho, esquece de resguardar as outras áreas da vida. E aí só ataca. Vem cá, capeta. Pera aí que eu estou te procurando, agora eu vou te acertar. Vem cá e não sei o quê. Ah, mas por que isso está acontecendo na minha vida? Mas você não está defendendo, você só ataca. E agora o mais legal é que tem o crente que só defende, né? Tem o crente que só defende. O crente fica aqui esperando assim e fala assim, ai meu Deus do céu, vai vir um tiro do capeta agora. Ai, essa passou perto. Nosso Deus, mas essa vai me pegar. E o suprimento. Não adianta ter somente suprimento. Você vai encher de bagagem, né? Como o exército leva comida, leva gasolina para os caminhões, leva munição, né? Não adianta você só se suprir com a palavra e com a oração. Né? Se você vai só se suprir, você vai só se encher e daqui a pouco você está pesado. Você não consegue nem andar, nem para atacar, muito menos para defender. Nós temos que trabalhar os 3 fatores fundamentais. 2 equipamentos que contemplam os 3 fatores fundamentais. A palavra de Deus é o primeiro. Está em Efésios 6:17, diz assim: tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a espada, ela ataca e você defende também. A palavra de Deus, ela é uma forma de atacar e de se defender. O primeiro equipamento. O segundo, a oração. Efésios 6:18. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. A oração e a palavra. Nós temos que orar cada dia mais e mais e mais e mais. A oração e a palavra são 2 armas que nós, cristãos, vencemos a batalha contra o inimigo. O inimigo, quando ele não te vê orando e quando ele não te vê lendo a palavra, eu imagino que ele solta até foguete. Porque ele sabe que é dali que vem a tua força. Mas quando ele te vê de joelho no chão, orando, suplicando ao Senhor e buscando na palavra de Deus a orientação, ele fala assim, ali agora o caldo vai azedar. Tem um exemplo de um pastor que ele era envolvido com um candomblé e tal, e depois Deus transformou a vida dele, e ele hoje é pastor e prega dando o testemunho dele. O nome dele é pastor Jorge Eval. E ele diz que eles iam fazer as encruzilhadas lá, 12:00, 3h da manhã, e teve um dia e ele pagou um preço alto, né, para o diabo, para ele poder subir nos graus que eles têm dentro do candomblé e tal. Ele passou, não sei, mais de quase 20 anos sem tomar banho, passando sebo de galinha na pele para poder não
não rachar e não machucar, e não cortava unha, e não cortava cabelo, e eles faziam um masoquismo com ele lá e tal. E aí ele foi se graduando, e ele pegou essa equipe e foi fazer uma encruzilhada lá. E chegou e está lá fazendo a encruzilhada. Aí veio uns crentes cantando e tocando violão, né? Apesar dele ter um grau maior, mas tinham pessoas que eram mais experientes do que ele, né? E o pessoal falou assim, não sei o que lá, e fala um tanto de nome lá que eu nem sei o que é. Ou não sei o que, não sei o que, não sei o que, e vai falando lá que não dá para entender nada. Vão vazar porque esse povo está vindo aí. Mas eu sou fulano, eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu não tenho medo de ninguém. Eu não tenho medo de ninguém. Aí o cara virou para ele e falou, você sabe quem está vindo? Não, eu não sei quem está vindo. Sabe quem está vindo com esse violãozinho? São os crentes. Aqueles que buscam o Senhor Jesus. E quando eles chegam, nós temos que sair. Porque eles estavam indo buscar. Ah, mas eu não vou sair. Se eu fosse você, eu não ficava aí não. Porque se tem um povo que você não pode se meter com eles. Além de tudo, nós somos guardados por Deus. E os crentes passaram e tocaram violão e chutaram a macumba e passaram fora. Isso é ele falando, tá, gente? Então, quando a gente busca a Deus, não tem nada que nos abale. Nós temos também os elementos da guerra, né? O primeiro elemento da guerra é a fé. Efésios 6,16 diz assim, tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Não é apagar um, é todos. Quando você tem fé, ele não te derruba. Quando você tem fé, ele não consegue te atacar, porque você tem um escudo, né? Você tem o escudo da palavra, a espada da palavra e tem o escudo da fé. Você está resguardado. E outro é o quartel-general, é a igreja. A igreja é o nosso quartel-general. Então a comunhão, a oração por todos os santos, que Paulo diz, por todos os que são cristãos, pelos que não são, resguardando a vida, tem poder. O compartilhamento de vida nosso tem poder. Porque eu oro por você e você ora por mim, e um resguarda a vida do outro espiritualmente. Então o quartel-general, a igreja, é essencial. Nós temos também duas armas que nós não usamos, né? Alguns usam, outros não usam. A primeira é o amor. É uma arma mortal. Uma arma mortal. E a outra que o diabo, acho que ele pula até de cabeça assim no chão, é o perdão. Quando você libera perdão e quando você ama realmente o seu irmão, ele fica assim, ali, é que solo ali, eu não posso atacar mais não, porque ali agora o bicho vai pegar pro meu lado. Nós temos agora as 4 verdades sobre batalha espiritual. Não pense que venceu a batalha e que ele não vai voltar. Lucas 4,13. Abram, por favor. Fernando, lê para nós aí. Lucas 4,13. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele repitam, por algum tempo. Não pense que venceu a batalha, que ele não vai voltar. Ele vai voltar. Ele é sagaz, ele é astuto. Ele tem paciência. Ele não espera. Eu esperei até agora, eu vou embora. Não, eu vou continuar esperando, porque eu quero te derrubar. Eu quero te infernizar. É isso que ele faz, eu quero. E ele fica ali em cima. E ausentou-se dele por algum tempo. Se ele ausentou-se de Jesus por algum tempo, imagine de nós. Se ele teve a ousadia de se apresentar para Jesus, imagine para nós. Mas nós temos armas à nossa disposição.
Efésios 3:10 diz assim: para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. A igreja é uma manifestação visível para ele, para o diabo, que existe algo maior do que ele. Que existe algo superior a ele. Então a igreja é uma manifestação visível. Apocalipse 21, capítulo 20, versículo 1. Isso que eu achei interessantíssimo, né? Porque a gente acha que Deus vai sair lá do trono dele, e vai vir, vai falar assim: diabo, agora eu vou te pegar. Aos 45 do segundo tempo, quando o jogo está quase acabando, Deus sai e deu a vitória. Não. A Bíblia diz assim: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Ou seja, um anjo tem poder para prender ele. A gente, né, Deus não vai vencer aos 45 do segundo tempo, não. Deus não vence aos 45 do segundo tempo, porque Ele sabe de todas as coisas, e Ele não precisa se incomodar lá, porque tem um anjo. A Bíblia é clara: e vi descer do céu um, não dois, não três, não a tropa, não o céu todo, não os anjos todos, nem os querubins todos, mas um anjo. Um anjo. E agora a quarta verdade, né? Nós vimos um anjo descer do céu, porque o poder de Deus é maravilhoso, e é o poder de Deus que nos sustenta. É o poder de Deus que nos traz e nos dá vitória, como a palavra diz, que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós precisamos conhecer o inimigo, nós precisamos saber quem é o inimigo, mas nunca ter medo do nosso inimigo, porque o Senhor Deus é o que nos dá a vitória. O Senhor Deus é Ele que nos traz para Ele e fala assim: você quer um anjo? Toma um anjo, porque é um anjo só que você precisa. Deus, Ele está conosco, e Ele é o Deus de Israel, é o Deus que pegou o povo, tirou, e o projeto dele foi feito num deserto. O projeto dele foi feito num deserto. Que é uma coisa mais ousada do que isso? Um projeto feito no deserto, com o povo, e Deus nunca abandonou. Pelo contrário, o povo que fez assim para Deus, virou as costas para Deus. Assim como nós ainda hoje deixamos e viramos as costas para Deus em situações de nossas vidas. Mas Deus nunca nos deixa. A Bíblia diz que nunca viu um filho de Deus mendigar um pão. Isso pode receber em todos os sentidos: alimentação física, alimentação espiritual, de qualquer forma que você quiser entender. Deus nunca vai te deixar. Deus nunca vai te desamparar. Porque Ele diz que nós somos mais do que vencedores. Eu posso ouvir um amém, gente? Ou vocês não creem nessa palavra? Nós somos mais do que vencedores. E quando nós somos mais do que vencedores, o diabo não pode, porque a Bíblia já trata que ele é derrotado. Ele faz o que é função dele: roubar, matar e destruir, pai da mentira, nada mais além disso. Mas nós somos mais do que vencedores. Nós temos compartilhado na célula o tanto que ele tem atacado, principalmente a família. A família é o ponto vital dele. A família é o ponto que ele fala assim: é ali que eu vou te pegar. E na célula nós temos vários relatos sobre o que tem acontecido em famílias, que é coisa de arrepiar o cabelo, né? Mas nós cremos na vitória de Deus. Nós cremos que Deus é poderoso para isso. Ele faz a função dele, e nós temos que fazer a nossa. Usar as nossas armas, usar o nosso escudo, atacar, não esquecer de defender, né? E nem ficar só na defesa, e atacar também. Porque a gente tem que viver isso aqui, a palavra de Deus.
Quando nós vivemos isso aqui, não tem Satanás, não tem diabo, não tem demônio, não tem principado, não tem potestade, não tem príncipes, não tem hostes, tem Deus. Porque é nele que nós encontramos as forças para a gente estar de pé. Amém?